Então, vamos lá fazer o círculo mágico. Para começar a nossa base redonda. Sempre que a gente começa uma base redonda, o ideal é fazer o círculo mágico. Então, primeira coisa, você joga aqui a frente do fio, aqui na frente da sua mão, o início do fio. Deixa um pedacinho assim, ó, sei lá, um palmo, um pouquinho mais. Bota ele assim na frente da sua mão, roda aqui sobre os seus dedos, sem esticar ele, tá? Porque o fio de malha, ele estica. Então, se você trabalhar com ele esticado, ele pode deformar o seu trabalho. Então, você vai trabalhar ele sem esticar, tá? Nem folgado, nem apertado. Vira aqui e passa ele por cima do outro fio. Trava ele aqui no mindinho. Aí, você vem com a sua agulha com o ganchinho virado para baixo, tá? Passa por baixo desse fio que tá embaixo e por cima do fio que tá em cima. E puxa. Quando você puxar, você já faz esse movimento e trava ele aqui. Porque o fio ainda tá solto. Travou ele aqui? Troca aqui de mão. E aí, você vem com a sua agulha, passa aqui pela frente do fio, por cima, pra laçar ele. E aí, esse movimento, ver se dá pra você ver. Você vai fazer esse movimento, vem com as costas dela, vira aqui, ó. O ganchinho vai travar o fio. Aí, esse movimento, você vai trazer. Repare que o gancho da agulha, tá dando pra ver? Porque a agulha é quase da cor da mesa. Mas o gancho da agulha, ela vai virada pra baixo em relação a esse lacinho que tá aqui na agulha. E aí, porque assim fica mais fácil você puxar esse fio. E aí, puxou, travou, tá? Começou seu círculo mágico. Aí, tá aqui. Aí, você tem o seu círculo mágico e o seu primeiro ponto baixo aqui nele. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai fazer 6 pontos baixos dentro desse círculo. Como é que eu vou fazer isso? Pega a sua agulha, passa por dentro do círculo mágico, vai lá naquele fio que tá ali preso no seu dedo, que é o fio que vai pro novelo, não é esse daqui, tá? É o fio que vai pro novelo aqui. Vamos lá. De novo. Passa por dentro do círculo mágico, laça o seu fio que vem do novelo, puxa pra frente, vendo? Ficou com 2 lacinhos na agulha. Aí, você agora, por fora do círculo mágico, laça de novo o fio que vem do novelo e puxa, passa por dentro desses 2 lacinhos. Pronto, você tem o seu primeiro ponto baixo. Então, aqui, você tem aquele primeiro que a gente fez no círculo mágico, a gente já conta como um ponto. E o segundo, que eu estiquei ele todo, não tá muito bonitinho. E o segundo aqui, segundo ponto baixo, tá? Vou deixar ele aqui. Aí, vamos lá, de novo. Mesma coisa. Como é que... geralmente, eu deixo minha mão prendendo aqui o círculo mágico e esse dedo aqui segurando esse fio que vem do novelo para deixar ele um pouco, não é esticado, tensionado, mas para não deixar ele tão folgado, para deixar ele esticado, mas sem puxar realmente o elástico, tá? Só deixar ele assim mais retinho. Então, aí você vem, vamos lá de novo. Passa a agulha por dentro do círculo mágico, laça aquele fio que tá vindo de lá. Nisso, você solta um pouquinho esse dedo, né? Pra ele correr, pra ele não ficar esticado. Então, você traz ele pra cá. Ó, ficou com 2 lacinhos. Repare que os 2 lacinhos tem que estar na mesma altura, aqui. Proporcional à base dele, eles têm que estar mais ou menos na mesma altura. Se você tiver com o fio muito tensionado, ele tiver assim,
cada ponto seu vai sair numa altura. E isso, o trabalho vai ficar mais deformado, vai ficar tortinho. Se você deixar ele aqui mais solto, os pontos vão ficar mais uniformes. Dá um aspecto melhor. Também, não quer dizer que o pontinho tortinho não seja feio. Eu particularmente gosto. Mas, assim você vai ter uma uniformidade. Então, aqui, tem os dois lacinhos, pega a agulha, puxa e passa por dentro dos dois lacinhos, ficou com um só, tá? Segundo ponto baixo. Então, a gente tem um, que foi o primeiro do círculo mágico, 2, 3. A gente vai fazer um total de 6 pontos baixos, mais esse daqui. Então, vão ser 7 pontos, tá? Então, 2. Vamos lá. Terceiro. Passa por dentro do círculo, puxa, traz pra cá, 2 lacinhos, vem por cima do círculo, puxa outra laçadinha, foi. 3. De novo. 4. 5. 6. Então, a gente fez 6 pontos baixos e já tinha um do círculo mágico, ficamos com 7 pontos. O que a gente vai fazer agora? Mantém a agulha aqui para essa laçadinha não sair. A gente vai pegar esse fio aqui inicial, essa pontinha, e puxar. Repare que ele vai fechando, ó. Vai puxando, ele vai fechando. Tenta não puxar com muita força, principalmente se for um fio residual, que ele pode romper. Ou uma lã, um fio um pouco mais frágil. Então, assim, o ideal é você travar essa ponta essa ponta aqui com os dedos e puxar para você fazer tensão dos dois lados, não por um lado só, né? Então, você puxa os dois, um para cada lado, foi. Tá bem fechadinho, aqui, nosso círculo mágico fechadinho. Aí, você vai, ó, ajustar ele, você vai dar uma puxadinha nessa laçada. E aí, você vem nesse primeiro, tá vendo que aqui, nesse primeiro ponto que a gente fez, tem 2 correntinhas aqui, 2 laçadinhas. Você vai vir com a sua agulha por baixo delas, ó. Por baixo delas aqui, ó, tá vendo? E você vai puxar essa laçada daqui. Bota aqui, ó, puxa aqui com o gancho, puxou lá pra trás. Seu trabalho tá assim pra você. Esse é o lado direito do seu trabalho, tá? Aqui é o avesso. Então, você tá com ele assim, puxou a laçadinha lá pra trás. O fio do novelo tá lá atrás e o fio, ó, aquela sobrinha tá aqui atrás também. Aí, o que você vai fazer? Você vai ajustar, ó, o tamanho, puxa aqui o fio do novelo, ajusta um pouquinho o tamanho dessa laçada para não ficar muito folgada, tá? E para que essa distância aqui fique proporcional às outras distâncias, tá? Então, ok, puxei a minha laçadinha lá pra fora, lá pra trás, seguro ela aqui para ela não escapar e venho com a agulha por baixo dela aqui na frente, tá vendo? Ela passou por aqui e foi aqui pra trás. Então, você vai ver com a sua agulha aqui por baixo. Foi, tá? Aquele fio, a pontinha, você vai passar lá pra trás, por cima do fio do novelo, que a gente não vai usar ele agora, mas tem que passar ele aqui pra trás, pra ela ir subindo junto com o trabalho. E aí, você vem com o fio do novelo, laça ele lá e puxa aqui pra frente, segura aqui, ó. Senão ela escapa. Puxa aqui pra frente.
certo? Ficou com uma laçadinha na agulha. Aí você vem e coloca nessa aqui que a gente puxou pra trás. Tô com 2 laçadinhas na agulha. Pego o fio do novelo, laço ele, ó, o ganchinho da agulha virado pra baixo. Puxei. Esse é o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Aí, essa carreira agora, a gente vai fazer aumentos. Por que que eu tenho que fazer aumento? Se eu colocar um ponto baixo para cada ponto de base, o nosso cestinho vai subir assim. Vai subir para cima, fechado. Como a gente quer uma base plana, a gente tem que botar aumento para ele conseguir fazer essa circunferência. Então, nessa segunda carreira, eu vou usar um aumento em cada ponto de base. O que que significa isso? Que em cada ponto, eu tinha 7 lá embaixo, lembra? Então, em cada um dos 7, eu vou botar 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer um aumento para cada ponto de base. Então, no final dessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos. Aqui, eu tenho, se você olhar na primeira carreira, eu tenho 7 pontos, certo? Foi o que a gente fez lá no círculo mágico. Então, você pode contar aqui, ó, pelas correntinhas, tá vendo? Essa duplinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 que já tá aqui, que a gente já fez um ponto em cima. Então, tem 7. Quando eu botar um aumento em cada, a carreira vai ficar com 14 pontos. Eu vou começar... Esse primeiro ponto eu vou começar sozinho, ele vai ter aumento, mas eu vou deixar o aumento pro final. Pra quando a gente chegar aqui no final, ele fica mais juntinho, eu acho que fica um acabamento melhor, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro ponto tá feito, aí aqui embaixo dessas 2 correntinhas, você vai introduzir a sua agulha aqui, vai lá, puxa o fio do novelo, vem com o gancho virado para baixo, puxou, ficou com 2 lacinhos. Vem agora por cima, puxa, primeiro ponto baixo. É o mesmo processo que a gente fez lá no círculo mágico, mas ao invés de ser um círculo mágico, a gente tá botando no ponto que já existia, né? No ponto de base, que a gente chama. Então, ok. Nesse primeiro ponto, eu fiz um ponto baixo, mas a gente vai fazer os aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, onde eu fiz o primeiro, no mesmo buraquinho, eu vou fazer o segundo. Introduzo a agulha, puxo a laçada, bem pra frente, né? Dá uma folgada aqui, folga, aperta, folga, enfim, dá uma ajustada pra ele ficar, né? Na mesma, para as 2 laçadinhas ficarem na mesma altura. Vai lá, laça o fio e passa por dentro das 2. Foi. Dá uma folgadinha aqui também, tá? E temos no primeiro ponto 2 aumentos. No primeiro ponto não, no segundo, né? No primeiro a gente fez um ponto baixo, aquele inicial da carreira, aí no segundo fizemos 2 pontos baixos, nosso primeiro aumento, agora no terceiro a mesma coisa, olha as 2 laçadinhas aqui, né? A correntinha, e aqui tem um buraquinho, a gente passa por baixo dela, entre um ponto e outro, entre um ponto de base e outro. Se você olhar aqui, ó, esse é um ponto de base, esse é um ponto de base lá do círculo mágico. Então, entre um e outro, embaixo dessas 2 correntinhas, a gente vai introduzir a agulha. Vai lá atrás, puxa, vem, ajusta, vai de novo, laça, foi. Vamos fazer o nosso aumento. Então, mais um ponto no mesmo buraquinho, foi, ajustou, foi. Esse eu achei que meu ponto ficou muito folgado, vou desfazer e refazer. Então, vamos lá. De novo, no mesmo buraquinho, puxa e vem. Agora ficou mais uniforme, tá? O fio de malha, por ele ser elástico, é importante você ir sempre ajustando. Às vezes você vai
trabalhando, ele vai entortando aqui e ali, então você vai sempre ajustando aqui com a sua mão para ele crescer para onde você quer que ele cresça. Mesma coisa aqui, ó, vamos lá, no terceiro ponto. Introduz a agulha por baixo das correntinhas, puxa lá, fez 2 voltinhas. Veja bem, eu não tô fechando ele assim, olha como eu tô botando ele já na posição que eu quero que ele fique, tá vendo? Eu quero que ele fique plano. Só que tá um pouco folgado isso aqui, pra ficar da mesma altura. Vou lá, laço, e aqui, ó, puxo minha agulha aqui. Eu tenho que mexer mais com a agulha do que com o trabalho. Às vezes a gente tem que mexer no trabalho porque fica duro, a gente faz um pouquinho de força, mas assim, o ideal é você trabalhar a agulha e essa mão aqui. E essa ficar só de apoio mesmo, tá? Segurando o seu trabalho. Então, vamos lá. Fizemos um ponto baixo nesse buraquinho, vou fazer aqui o segundo ponto baixo, que vai ser o meu aumento. Foi. Então, vamos lá. Você olha o seu trabalho, para você ir reconhecendo os pontos. Então, aqui, nós temos o primeiro ponto, aqui, o primeiro buraquinho tem um ponto, certo? Foi aquele primeiro da carreira. No segundo buraquinho, eu tenho 2 pontos aqui, ó. 1, 2. Olha as correntinhas, são 1, 2. No terceiro ponto, eu tenho 1, 2. E no quarto ponto, eu tenho 1, 2. Então, a gente vai seguir por toda a carreira até chegar no final. Então, vamos lá. A gente tá no quarto, vamos pro quinto, introduz aqui embaixo das correntinhas, entre um ponto e outro de base. Ficou com 2 laçadinhas, puxa a laçadinha lá de cima. 1. Agora, o aumento. Introduz no mesmo buraquinho, puxa ela, ajusta na posição que você quer que ele cresça. E puxou, tá? Tô achando que meu fio tá enrolando aqui. Vou dar uma esticadinha. Enrolando que eu falo assim, tá torcendo. Não tem problema, dá pra fazer de boa, mas não fica o desenho tão perfeitinho do ponto. Então, vamos lá. Introduzo embaixo das correntinhas, puxo e pego outra laçada, puxo de novo. Introduzo embaixo das correntinhas, puxo a laçada lá atrás, aqui por dentro do ponto. Aí, depois, vou lá de novo por fora do ponto, puxo uma laçadinha, foi. De novo. E o aumento. Tá? Ajeito o trabalho. Bom, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 pontos de base. Só que lembra que aquele primeiro ficou sozinho e a gente precisa botar um aumento nele? Então, agora, eu vou puxar um ponto no mesmo pontinho que ele foi feito. Então, no mesmo buraquinho aqui do seu primeiro ponto, você vai introduzir a agulha lá. Espera que esse aqui tá atrapalhando. Introduz a agulha lá, puxa o fio do novelo, traz pra frente, ó, tem dois lacinhos. Aí, vai de novo lá, por cima agora do trabalho, puxa o fio do novelo e pronto. Último aumento, tá? Aí, agora, a gente vai fechar essa carreira com o fechamento invisível, que foi o mesmo que a gente fez lá no círculo mágico, vamos fazer aqui de novo. Então, ajusto, folga um pouquinho esse, vem com a agulha, ó, olha as 2 correntinhas, vem com ela aqui por trás, tá? Puxa essa laçadinha lá pra trás, ajusta ele pra ficar a distância uniforme aqui, tá? Fica bem redondinho.
tá vendo que tá folgado? Você bota a agulha e dá uma puxadinha aqui no fio do novelo que ele ajusta, tá? Então, pronto. Agora tá num tamanho bom. Aí, você volta aqui, ó. Essa laçadinha, ela veio por aqui, tá vendo? A gente introduziu ela aqui. Eu vim aqui por trás e puxei ela pra cá. Então, aí, a gente vai botar a agulha por baixo dela, sair lá atrás. Esse fio, aquele pedacinho, você passa por cima do fio do novelo, joga ele aqui pra frente. A gente não vai usar ele, eu só vou trazer ele aqui pra frente. Aí, eu pego o fio do novelo, laço, puxei pra frente. Esse daqui tá escapando, ó, pronto. Tá aqui. Tô com ele uma laçadinha na frente, pego aquela primeira laçadinha que tá ali atrás, fiquei com duas, vem o fio do novelo e pronto. E agora eu tenho duas carreiras, tá?